Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras não desistiu após não conseguir ter êxito na contratação do meio-campista Andréas Pereira no começo do ano e concentrou todos os seus esforços para voltar a buscar o jogador nesta janela de transferências. Com isso, fechou a contratação do belga brasileiro nesta terça-feira, com um contrato que terá duração de 3 temporadas, ou seja, o vínculo dele com o Alviverde Paulista irá até o ano de 2028. No Verdão, o meia terá um salário superior ao que recebia no Fulham, por causa das luvas no acordo. Além disso, novos bastidores sobre as negociações acabaram expostos e mostraram como ele acabou mudando de ideia. De acordo com os jornalistas Thiago Ferri e Emílio Botta, do portal Globo Esporte, o meio-campista acabou se surpreendendo com a postura do maior campeão nacional durante as tratativas. A informação é que pessoas próximas a Andréas Pereira revelaram que o jogador se sentiu muito prestigiado pela insistência da diretoria palmeirense em contratá-lo, após a primeira tentativa não dar certo. Desta forma, isso o motivou muito a mudar de ideia e topar fechar com o Alviverde Paulista e ser mais um reforço de peso da equipe paulista para a sequência da temporada. Segundo Bruno Andrade, do UOL Sport, ele fará exames médicos e assinará contrato nesta quinta-feira. Vale salientar ainda que o negócio agora acabou sendo bom para o Verdão, isso porque o clube pagará 10 milhões de euros, metade do valor da proposta anterior, que era de 20 milhões de euros. Enquanto isso, o técnico Abel Ferreira segue a preparação da equipe para o clássico contra o Corinthians no domingo, pelo Brasileirão Betano, na Neoquímica Arena. Vale lembrar que o Verdão estará mais descansado, já que a equipe rival tem um compromisso pela Copa Betano do Brasil nesta quarta-feira. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Gabriel Jesus. E já que estamos nessa, né, vamos dar mercado, né? Porque é o que o povo mais gosta, mais quer saber de mercado, né? Não, PVC, Gabriel Jesus, nome que surgiu por aí. Não, Gabriel Jesus não faz vem. Sentido, não faz sentido? De onde surgiu essa história? Latif tá de olho ali também, vou ouvi-lo também. Não, ele pode dizer coisa, mas assim... Ih, balançando a cabeça. Então não, hein, gente? Não, só que assim, é importante dar o contexto. O Gabriel Jesus é muito... O Gabriel Jesus está machucado. De Continua novo. machucado. E se sair do Arsenal, porque o Gyökeres chegou para o Arsenal, então quando chegou o Gyökeres do Sporting para o Arsenal, se entendeu que o Gabriel Jesus vai ter menos espaço. Então o Gabriel Jesus pode sair do Arsenal, mas ele quer, se sair do Arsenal, ele quer permanecer na Europa. Essa é a informação. Agora, a relação do Gabriel Jesus com o Palmeiras, ela é muito íntima o tempo inteiro. Ele vem para o Brasil, ele treina na academia de futebol do Palmeiras, ele trabalha, ele tem um problema físico, ele vai se recuperar no Palmeiras, ele chega, conversa com todo mundo, se relaciona com todo mundo. Então, se houver, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, possibilidade dele, decisão dele voltar ao Brasil, a prioridade dele é o Palmeiras. A prioridade dele é voltar para o Palmeiras. Pela relação que tem, ele não vai assinar com nenhum outro clube brasileiro sem sem esperar uma contraproposta do Palmeiras. Então, esse é o cenário. Mas, nesse momento, ele quer permanecer na Europa. Boa informação aí do PVC, hein? Nesse momento, quer permanecer na Europa. Latif, com o dedinho levantado ali. Quero te ouvir, Latif. Conta pra gente. Então, Luísa, a apuração que eu tenho ela é bem parecida com a do PVC, de que o Jesus ele quer permanecer no futebol europeu. Mas quando a gente conversa com algumas pessoas dentro do Palmeiras, o que se ouve bastante o Gabriel Jesus ele vai retornar para o Palmeiras um dia. Isso vai acontecer, mas não vai ser agora. O Palmeiras, como o PVC falou, tem uma relação muito próxima com o Jesus. O Jesus é muito grato por tudo que viveu dentro do Palmeiras. E existe o entendimento das duas partes que esse reencontro vai acontecer um dia. Mas o Jesus ainda vê mercado na Europa. O Palmeiras sabe que para trazer o Gabriel Jesus hoje teria que gastar um dinheiro muito alto. Se imagina que uma transferência do Gabriel Jesus custe por volta de 30 milhões de euros. O que hoje seria impossível para o Palmeiras. Os vencimentos dos jogadores são muito altos. Então, existe sempre essa especulação. Mas no momento é muito improvável. Mas, torcedor do Palmeiras, fique tranquilo. Um dia isso vai acontecer. Pode não ser agora, pode não ser ano que vem, mas dentro do Palmeiras existe um entendimento claro que um dia o Jesus vai retornar para o Palmeiras. E ele mesmo prometeu, né? Se vocês vão lembrar, na despedida dele, né, que o Palmeiras campeão brasileiro, ele fala
para nunca esquecerem dele, porque ele também nunca vai esquecer da torcida e que um dia ele ia voltar, então vai acontecer um dia, mas não vai ser nesse momento. Esse negócio de eu vou, mas eu volto, não tá dando muito certo. Teve mais gente que falou Miguel isso. falou a mesma coisa ou não? Quando saiu do O Corinthians? Neymar falou isso, não é o Neymar? O Neymar. Ô, Júlio, caberia nesse ataque com o Flaco Lopes e Vitor Roque e Gabriel Jesus? Caberia, claro. Não, os três? Não, os três não, né? Não sei como é que vai montar esse time, aí é o problema do quando Abel. perguntaram para ele sobre ter 2 centroavantes, imagina 3. Ele já relutou para botar 2, né? Pois é. Não, acho que o Gabriel Jesus, por enquanto, ainda podemos falar que é mais jogador do que esses 2. Agora, o Gabriel Jesus já está há alguns anos jogando muito pouco, né? Seja porque ele era reserva no Manchester City, seja porque se machuca. Ele não explodiu, ele não virou o jogador que a gente imaginava que ele ia virar na Europa. Acho que ele tem uma carreira honesta ali, passos, dados. Ele tem uma carreira boa, porque vamos só ponderar uma coisa. Você pode achar que era justo ou que não era justo. Ele é um jogador de 2 Copas do Mundo. Sim, e eu acho que era justo. É? Acho que foi um erro em 2018, porque ele estava num mau momento, ele não deveria ter insistido. Você podia não ser titular do time, mas assim, é um jogador de 2 Copas do Mundo. Felipe Coutinho, por exemplo, que é o 3º jogador mais caro da história do futebol, é o jogador de 1 Copa do Mundo. O Gabriel Jesus é jogador de 2 Copas do Mundo. Todos podemos achar que o Felipe Coutinho é mais jogador que o Gabriel Jesus. Mas o Felipe Coutinho disputou 1 Copa do Mundo. O Gabriel Jesus jogou 2. É isso então, hein, gente? Mercado de Palmeiras. Gabriel Jesus distante, não deve rolar nesse momento, né? Não é a tendência que aconteça isso agora, mas Andrés Pereira, sim, a qualquer momento pode ser anunciado. Flávio Latifi, sempre brilhando com as informações todas do Verdão por aqui. Obrigada, querido. Bom trabalho. Não, eu que agradeço. Quase 6 mil pessoas assistindo a gente. Aí sim. Passamos de 6 mil. Até a próxima. Sucesso. Qual era o número da camisa de Gabriel Jesus na Copa do Mundo de 2018? Qual era? Não lembro. Vocês lembram? 2018? 2018? Não era 9? Era 9. Era 9. E em 2022? Não lembro. Era 9? 2022 não era 9. 2022... 18. 18, eu ia falar 18. Deixa chutar, PVC. Deixa o pessoal do chat adivinhar. Tem se reforçado dentro desse patamar ainda mais. O Palmeiras que vive um momento especial e pode ganhar um presente de aniversário. O anúncio da chegada de Andréas Pereira está muito próximo de acontecer. O meio-campista de 29 anos de idade será o 12º reforço do Palmeiras para esta temporada e deve ocupar a vaga deixada por Richard Rios. A negociação gira em torno dos 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais, praticamente a metade do que o Palmeiras ofereceu no início do ano, quando mostrou mais agressividade nesta negociação. O que ajudou o Palmeiras foi o fato de Andréas começar a perder espaço no Fulham da Inglaterra. Andréas nasceu na Bélgica, mas é filho de pais brasileiros. Porém, fez questão de defender a seleção amarelinha. Começou na base do PSV e do Manchester United e no clube inglês iniciou a carreira profissional. Passou pelo futebol espanhol, italiano e chegou ao Flamengo. Lá, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores de 2022. E em 2021, vejam vocês, disputou a final do torneio Intercontinental contra o Palmeiras. E neste jogo, ele ficou marcado pelo erro que cometeu, que acabou resultando no gol de Daverson, o gol do título alviverde. Bom, e aqui na Academia de Futebol, o Palmeiras já iniciou sua preparação para o clássico de domingo contra o Corinthians. É o último derby de 2025 e será disputado na casa do rival. E nas atividades desta terça-feira, o famoso trabalho regenerativo para os titulares e bola e campo para os reservas. Paulinho e Rafael Veiga continuam com seus cronogramas específicos de recuperação. E para o derby, uma novidade. Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão contra o Sport, está liberado e à disposição. E sobre a preparação para o clássico, quem falou foi Lucas Evangelista.
uma semana mais longa, né? Dá pra gente descansar tanto mentalmente quanto fisicamente também, que é importante. A gente vem de uma sequência pesada, assim, de jogo atrás de jogo. Então, tenho certeza que a gente vai descansar, vai colocar a cabeça no lugar, voltar para os treinamentos, fazer a melhor estratégia, né? Escutar o que o Abel tem para falar pra gente, junto com a comissão dele. Então, a gente tá com a cabeça boa, trabalhar, descansar e tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Ah, dia 26 de agosto. Sim, a Sociedade Esportiva Palmeiras completa 111 anos de vida. Olá, galera. Hoje é dia de celebração, de emoção e de muito orgulho. Palmeiras é família, Palmeiras é fé e muita, muita emoção. Queria dar os parabéns à Sociedade Desportiva Palmeiras pelos 111 anos de história, de muitas conquistas e de muitos desafios superados juntos. Avante palestra, hoje e sempre. E saindo um pouco do tema futebol, a Polícia Civil prendeu nesta terça-feira um acusado de participar do ataque aqui na academia de futebol na madrugada do dia 10 de agosto. Pelo menos outras 5 pessoas participaram desta ação. E segundo a polícia, este torcedor também estava naquela emboscada que aconteceu em outubro do ano passado, na rodovia Fernão Dias, que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro. E nesta quarta-feira, o elenco do Verdão ganha folga para, na quinta, voltar com tudo para os treinamentos, de olho no jogo contra o Corinthians. Pois é, um clássico importante num período de aniversário, um período de festa, vem 2 derrotas para o rival, a torcida está querendo uma reação, mas é muito triste, no dia do aniversário do clube, no dia de comemoração de título, como você vai ver daqui a pouquinho, você ter esse espaço para as páginas policiais. Mas o importante é que a polícia está agindo, conseguiu identificar um dos agressores que invadiram, atacaram lá o centro de treinamento do Palmeiras, estava envolvido na morte de um torcedor do Cruzeiro, enfim, a polícia praticamente tem mapeado todos esses torcedores que criam esse tipo de caso, esse tipo de crime. Resta agora prender, aplicar a lei para tentar coibir essa situação. Mas vamos falar de coisa boa, como disse o Thiago, aí aniversário do Palmeiras, e para comemorar nada melhor que um título. E a rapaziada do Sub-20 deu esse presente para a torcida do Palmeiras, campeões do Brasileirão. Ontem o Verdão derrotou o Bragantino nos pênaltis, 4-3, e eles conquistaram aí a competição nacional pela 4ª vez na história. A nossa molecada aí sendo tetracampeã do Campeonato Brasileiro. 2 jogos duros, se eu não me engano. O Bragantino fez a melhor campanha, né? Fez a melhor campanha em toda a competição. Ou foi o Palmeiras que fez a melhor campanha e por isso decidiu em casa? Eu sei que o Bragantino goleou na semifinal, né? Agora eu não sei se foi o Atlético Paranaense ou o Cruzeiro, me ajudem aí, tá? Mas o Bragantino não foi essa molezinha não que o pessoal tava pensando, né? Eles golearam na semifinal, passaram obviamente para a final, pegaram o Palmeiras, 2 jogos duros, hein? Dificílimos aí, e foi para os pênaltis, né? Tanto que foi para os pênaltis e o Palmeiras conseguiu levantar a taça no Allianz Parque. Parabéns aí para a molecada, parabéns mais uma vez para João Paulo Sampaio. Todo esse trabalho com a nossa base é coordenado pelo monstro João Paulo Sampaio. Parabéns aí aos envolvidos. E ó, temos excelente notícia aí para enfrentar o Corinthians lá em Itaquera, pois nenhum jogador que estava pendurado levou cartão amarelo. Então o Abel vai poder contar aí com força máxima no próximo domingo, às 6h30 da tarde. Eu só acho, cara, assim, clássico tem que ser 4 da tarde, domingo 4 da tarde. Os caras ficam inventando 6h30, domingo, né, 6h30, 8h30 da noite. Clássico é 4 horas da tarde, gente. Enfim, tá? Vamos ver aí o que o Abel vai mandar a campo, né? Deveremos ter, creio que a mesma formação
que entramos contra o Sport. O Abel deve ter ali uma dúvida entre Martínez e Aníbal Moreno, né? O Aníbal Moreno voltando de suspensão, mas creio que não vai fugir muito disso, né? Lembrando que a gente tem a semana cheia para trabalhar. Hoje o Corinthians joga pela Copa do Brasil. Então, ó, Palmeiras tem um jogador vai ficar de fora aí por conta de suspensão, tá? O Abel poderá aí mandar a cavalaria toda para Itaquera. Semana toda para trabalhar. O Corinthians joga hoje, ou seja, então eles terão um período menor aí de descanso. Tá certo que é viagem curta, né, para Curitiba. Eles jogam contra o Atlético Paranaense. Mas, ó, que o Abel tanto pede aí, semana para trabalhar, dias para trabalhar, para descansar, para recuperar. Vamos ver se domingo a gente iguala os caras, né, na vontade ali, até se sobressai na técnica. Não dá para perder para eles. Eles vêm com uma crise política aí, né, sofrendo transfer ban, vários jogadores tendo que passar por cirurgia, uns 2 ou 3, se eu não estiver enganado, certo? Então, olha o momento que a gente está. Novamente, eu vejo o Palmeiras, né, no momento melhor, só que isso não é garantia de vitória. Temos que fazer ali valer dentro de campo, tá? Mas temos boas notícias aí, pelo menos, né? Em tese, boas notícias aí para jogar contra eles lá em Itaquera. Eles vão chegar mais cansados, jogam no meio de semana, né? Desfalques aí, e o Verdão pode ir com a tropa toda. 5 jogadores do Palmeiras foram convocados para a seleção sub-20. Os laterais Arthur e Gilberto. Aliás, o que joga esse Gilberto, hein? Gilberto é bola demais, cara. O meio-campista Coutinho também joga muita bola. Rafael Coutinho, ele faz função de 5, faz função de 8, pode fazer também um pouco mais adiantado. Muito bom jogador, né? E os atacantes Eric Belé e Luigi, eles ficarão em Atibaia entre os dias 1º e 9 de setembro, se preparando aí para a Copa do Mundo Sub-20, que acontece no final de setembro e acho que até segunda quinzena ali, ou melhor, a primeira quinzena de outubro, tá? Setembro e outubro aí, essa Copa do Mundo Sub-20 será disputada no Chile. E a CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 do Brasileirão. 23ª rodada, anota aí, hein? Palmeiras e Inter, dia 13 de setembro, cai num sábado às 6h30 da tarde. 24ª rodada, Palmeiras e Fortaleza, dia 20 de setembro, cai num sábado às 9 horas da noite. Olha o intervalo aí, né, entre um jogo e outro, pro Abel poder descansar o elenco, né, para os jogadores poderem aí se recuperar bem, poder trabalhar também. Para esse jogo também, ó, contra o Bahia na 25ª rodada, ó o intervalo aí, ó, Bahia e Palmeiras, dia 28 de setembro, cai no domingo, às 16 horas. 26ª rodada, Palmeiras e Vasco, dia 1 de outubro, aí um intervalo um pouco menor, né? Cai uma quarta-feira, às 7 horas da noite. 27ª rodada, São Paulo e Palmeiras, 5 de outubro, domingo, 4 horas da tarde, aí, ó. Clássico domingão, às 4 horas da tarde. Anotou aí? Já deixou tudo certinho na sua agenda? Então, tá desmembrada aí, tá? CBF desmembrou, né, as rodadas 23 a 27 do Brasileirão. Esses são os jogos do Verdão. E de acordo com o nosso palestra, Andreas Pereira decidiu vir para o Palmeiras pensando em protagonismo em um grande clube brasileiro que o levaria novamente para a seleção. O atleta foi aconselhado por pessoas próximas a aceitar a proposta do Palmeiras, pensando nos planos para o futuro próximo. Ele quer disputar a Copa de 2026 e eu acho que vai estar na lista aí. Tem tudo para estar na lista. Jogadoraço, velho. Jogadoraço. Tava vendo os lances dele, nossa senhora. O que ele pega bem na bola ali, bola parada, chute de longa distância, o que ele marca bem também, né? O que ele fecha os espaços, o que ele ajuda o setor defensivo, ajuda também no setor ofensivo. Muito bom jogador, pisa dentro da área. Olha, vai dar muito certo, tenho certeza, com a camisa do Verdão. Andreas Pereira, e vai tá na próxima Copa do Mundo.
O Verdão, entre os valores fixos e variáveis, vai desembolsar cerca de 76 milhões de reais. Então, tem os 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em variáveis, tá? Mesmo chegando a esses valores, para mim, excelente negócio aí. Parabenizar a diretoria por essa grande contratação. Andreas Pereira aí, novo reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras. E, para finalizar, quero trazer aqui sobre o Enciso. Vi muita gente falando ontem, né? Porque deu errado, deu ruim os exames médicos lá para fechar com o Strasbourg, né? O grupo que administra o Chelsea. Enfim, deu ruim. Vai voltar para o Brighton e não tem nenhuma chance de negócio, tá, gente, com o Palmeiras, certo? Ele foi reprovado aí nos exames por conta da lesão recente aí que sofreu de joelho, né? Uma lesão grave até. Então, sem chance nenhuma de negócio com a Sociedade Esportiva Palmeiras, beleza? Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre, uma ótima noite pra vocês. Vamos lá, gente, atualizar vocês aqui sobre o mercado da bola. Muita gente ansiosa aí que queria anúncio hoje, não pintou, será que ainda vai aparecer? Teve um anúncio aqui, mas não é esse anúncio que nós queríamos. Também quero trazer pra vocês aqui uma negociação que melou. Isso mesmo, vocês vão entender o que eu estou falando. E agora eu pergunto, o que o Palmeiras vai fazer? Quero saber a sua opinião e também eu quero falar aqui sobre um cara que a gente fala pouco. Eu vejo a Leila falando pouco sobre ele, o Abel Ferreira falando pouco sobre ele também, Anderson Barros. E é um cara espetacular, João Paulo Sampaio, com uma história agora sobre o Verón. Um cara que, tudo isso que vem acontecendo no Palmeiras, nossa era vitoriosa, esse cara tem muito... Ele construiu muita coisa. Esse cara tem muito que ter o nome dele ligado a essa nossa fase que nós estamos vivendo, porque a base, o principal cara da base é esse cara, e esse cara faz um trabalho fenomenal. Lembrando aí, você quer assistir filmes e séries, galera, não vacila, vai no primeiro comentário da descrição, você vai ter uma ótima grade de canais, vai assistir todos os jogos dos campeonatos pelo mundo e o teste é na hora no seu celular, no seu televisor, então chama lá, você vai ter um ótimo custo-benefício e uma ótima grade de canais. Tem criança em casa, 24 horas de desenho, e tem desenho que a gente assistia quando nos anos 80, 90, tem lá tudo, então eu recomendo pra vocês. Bom, rapidão aqui. O João Paulo Sampaio foi lá no Pó de Porco e ele falou que recebeu uma ligação pra falar com o Gabriel Verón. Queriam o pessoal do Juventude falar com ele. Ele falou, o pessoal do Juventude me ligou pedindo ajuda, eu mesmo liguei para o Verón. Falei que era um dos últimos momentos para reverter, para corrigir os erros e mudar a trajetória. E eu falei, você não deve nada a ninguém, só você mesmo, ao seu futuro e sua família. Aí ele falou que não perde contato com nenhum atleta, que ele acaba virando pai dos jogadores, mas aquele pai chato, aquele pai que dá multa, aquele pai que cobra, aquele pai que pega no pé. Só que eles sabem que é de verdade. Muitos jogadores já me disseram, se o João Paulo não der jeito, ninguém vai dar. É isso, eu bato no peito, digo que o erro é comigo, não com o treinador ou psicólogo, porque eu já vivi tudo isso. Alojamento desde os 11 anos, fome, cirurgia, torneio de base, até a vaidade de achar que era melhor que os outros. Então eu sei o que eles passam. Eu cobro no dia a dia, até no WhatsApp. Ei, a sua programação é essa, não tem folga, não vai sair. Eu sou a ponta do iceberg, mas também eu sou o alicerce para estar do lado quando eles precisam, não só apontar o erro. Então, um cara que, né, fora da curva, ele já disse que alguns jogadores do Palmeiras que conseguiram triunfar no Verdão, ele ajudou a não se perder. Inclusive, alguns jogadores já foram negociados e tudo. O Verón é um talento, né? O Verón joga muita bola, tudo bem que se machuca muito, tá? Mas por que se machuca? Tem um extracampo. Então, o João Paulo é um cara que construiu muita coisa na nossa base. Se subiu o Henrique, se subiu o Estevão, Luiz Guilherme, Kevin, todos esses moleques apareceram. Esse cara aqui foi o cara que os revelou. Tem alguns jogadores que não deram retorno técnico, mas deram retorno financeiro gigantesco para manter o time que nós temos hoje. Sobre negociação, vocês acreditam que melou o negócio do Julio Enciso? Não, vocês acreditam nisso? 2 exames médicos foram feitos lá pela empresa que administra o Chelsea, a passar o Julio Enciso para o Racing Strasbourg, e ele não passou no exame médico. E a negociação foi cancelada, o Julio Enciso volta para o Brighton. Incrível, né? Será que vai ter uma reviravolta nisso? Não sei, mas de momento agora, hoje, 8h50 da noite, é isso. O Brighton vai continuar com o jogador, a negociação está cancelada, 20 milhões de euros. Aí muita gente pergunta agora o Palmeiras vai pra cima, Júlio, o Palmeiras vai trazer? Não, galera, agora mudou tudo, né? O Palmeiras foi atrás do Andrés, está aguardando o Andrés já, a informação, o Palmeiras aguarda o Andrés quinta-feira aqui no Brasil para realizar
exames médicos e assinar contrato, tá bom? Eu sei que muita gente só vai acreditar quando ele chegar aqui e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas o Palmeiras tá bem tranquilo contra o Andrés. E aí a Leila Pereira anunciou lá, hoje, agora há pouco, a foto do Chitãozinho Chororó, 111 anos do Palmeiras. Teve gente que não gostou. Mas o jogador já está com tudo acertado, é aguardado aqui quinta-feira, igual o Carlos Miguel, que demorou um pouquinho mais, trâmites burocráticos, o cara tem casa lá, o cara tem vida, não é uma coisa que você faz assim e vou embora. E o negócio do inciso melou, o jogador não vai mais para o time da França, depois voltaria para o Chelsea. Agora, para mim, não tem negociação com o Palmeiras mais agora, porque olha como acontecem as coisas. O Palmeiras estava muito afim do atleta, agora ele vai avaliar outras propostas, tudo, mas tem que saber o que deu nesse exame médico. O Palmeiras ia atrás dele, não deu certo, porque o cara tinha sido contratado pelo Chelsea, pelo grupo. Aí o Palmeiras vai atrás do Andréas, que acabou não sendo negociado, tudo. Inclusive teve um bastidor aqui que o Flamengo falou com ele agora nessa janela, tudo, mas o Flamengo não fez nada. E aí ele falou, pô, o Palmeiras me quer, eu vou jogar no Palmeiras. Eu vou jogar no Palmeiras. Já me quiseram uma vez, agora de novo, eu vou pra lá, não tem problema nenhum. E os flamenguistas aí estão aí se roendo com a decisão do Andrés Pereira. E o Palmeiras acaba indo atrás do Andrés agora, paga 10 milhões de euros, lá no começo seria 20. E tem mais um detalhe, né? O Igor lá do grupo de membros lá do Verdão Sempre falou um negócio interessante. Se o Andrés tivesse chegado no começo do ano, o Rios não teria tido essa trajetória de 6 meses para aumentar o seu passe e ser vendido por 30 milhões de euros. E aí também o Vitor Roque não teria vindo provavelmente. E aí como que seria? Olha como muda muito as coisas no mundo da bola. E aí, agora deu tudo certo, o Palmeiras pagou 10 milhões a menos e o Rios foi vendido por 30. Então foi uma economia e agora a gente tem que aplaudir a diretoria. Que eu cobro, que eu falo aqui, fez um grande negócio. Pra mim fez um grande negócio, pagou 10 milhões de euros no Andréas. Pereira, tudo bem, são 64 milhões de reais, não é barato tudo, mas dentro do que o Palmeiras vem gastando, gastou esse valor num atleta pronto, num cara pronto. Se ele vai jogar ou não é outro papo, a gente vai ver aqui. Mas que é um cara que tem qualidade e condições de render, tem e muitas condições. Então o Palmeiras para mim fez um grande negócio em contratar o Andrés Pereira. E agora, para domingo fica muito difícil ele jogar, tá, gente? Muito difícil, porque ele tem que chegar, fazer exames médicos, tudo aparecendo no bid. Há uma chance muito pequena disso acontecer. Lembrando que o jogo contra o Corinthians no domingo, a CBF não funciona no final de semana, então ele teria que aparecer no bid até, sei lá, até sexta, final do dia. Acho muito corrido, ele não vai para esse jogo. Outra informação importante, Bruno Rodrigues não jogará a temporada 2025. Cheguei a fazer algumas lives, vocês lembram que eu falei para vocês sobre isso? Que eu ficaria muito surpreso se o Bruno Rodrigues entrasse em campo? Pois é, Bruno Rodrigues não tem condição, o Palmeiras vai preservar o atleta para 2026, ele que está mais de 1 ano e meio parado, voltar agora nas condições que ele está é pedir para ele se machucar. Então o atleta vai se tratar, vai se cuidar, vem até treinando bem, mas treino é uma coisa, jogo é outra coisa. E olha que engraçado, né? Temos o Bruno Rodrigues que foi bem no Cruzeiro, não pode jogar, o Paulinho machucado, o Enciso se tivesse chegado, outro jogador machucado só ia poder jogar, sei lá, no final de setembro, e vai saber, né? Esse exame médico deu errado, o que deu? Então acho que o Palmeiras acabou tendo sorte no mercado nesse momento. Mas Bruno Rodrigues não vai atuar nessa temporada. Beleza, galera? O Andréas aí quinta-feira tá pintando por aí e será apresentado muito em breve. E só pra falar, o Jefté estreou ontem, nem deu pra ver. Ele entrou tão pouco tempo que não deu pra comentar nada no pós-jogo. O pessoal falou, o que você achou da estreia dele? Pô, ele entrou no fim do jogo, não deu pra ver nada. Bom, essas informações que eu queria passar pra vocês, galera, tudo isso aconteceu em menos de uma semana. Que coisa incrível o futebol, né? Obrigado pela sua presença, tamo junto aqui, é Verdão Sempre, até a próxima, galera. Fui! Palmeiras. Eu tenho moral pra falar porque eu nunca perdoei esse cara. Que isso? Eu falei, irmão. queriam botar a falha no Davi Luiz. O erro foi dele. Que isso, velho. Só foi uma libertadoresinha, gente. A bola veio limpinha pra ele, tranquilinha pra ele. Ele pisou na bola, ele entregou o título pro Palmeiras. O título eles ficam zoando a gente até hoje, irmão. Jesus está cada vez mais perto de completar 10 anos no futebol inglês e não pensa em deixar a Europa neste momento. Depois de ótimos momentos pelo Manchester City de Pep Guardiola, o atacante se transferiu para o Arsenal, mas tem dificuldades de se estabilizar por conta das lesões. O nome do atleta de 28 anos é frequentemente ligado ao Palmeiras, clube em que foi revelado e fez história com o título do Brasileirão Betano em 2016. O reencontro não irá acontecer agora, porém é praticamente certo que em um futuro próximo ele voltará a vestir verde.
De acordo com o jornalista Flávio Latif, as duas partes entendem que a volta irá se concretizar uma hora ou outra, mas não neste momento. Gabriel Jesus custaria um alto preço ao Verdão, algo na casa dos 30 milhões de euros, quantia superior ao de Vitor Roque no começo deste ano. Acostumado com grandes contratações nos últimos anos, o clube da Barra Funda agiu de forma agressiva nessa temporada e já fechou com 12 reforços ao todo. Facundo Torres, Paulinho, Emiliano Martinez, Bruno Fux, Mikael, Vitor Roque, Lucas Evangelista, Ramon Sosa, Kelvin, Carlos Miguel, Jefté e Andréas Pereira. Por outro lado, o Verdão perdeu jogadores de peso, como Estevão, que rumou ao Chelsea, e Richard Rios, vendido ao Benfica. Além dos mais, alguns veteranos saíram, como os laterais Mike e Marcos Rocha, que foram para Santos e Grêmio, respectivamente. Foram 10 taças conquistadas ao longo de quase 5 anos de trabalho, mas o momento do português exige uma resposta imediata por novos títulos. De 2024 para cá, o clube venceu apenas o Paulistão do ano passado e acumulou eliminações. As derrotas para o rival Corinthians fizeram o clima ficar pesado e Abel foi muito vaiado por parte dos torcedores. Apesar de tudo isso, Leila Pereira e a diretoria seguiram respaldando o técnico europeu. O Palmeiras está vivo no Brasileirão Betano e Copa Libertadores da América para o segundo semestre de 2025. O comandante tem contrato até 31 de dezembro deste ano e seu futuro depende do que acontecer na reta final da temporada. E você, torcedor, o que acha da situação de Gabriel Jesus? Deixe sua opinião nos comentários.